Salve galera do Estrada, beleza? Começando mais uma análise aqui no canal e hoje, galera, eu trouxe aqui para vocês a análise no ativo XAUSD, essa paridade tão querida, tão conhecida, né? E todo mundo adora operar no XAUSD, por isso que eu resolvi trazer aqui no canal e as demais paridades que eu analiso toda semana com o pessoal do clube de membros estará disponível também lá na área de membros e vocês podem se tornar membros aqui do Estrada do Forex, clicando no botão Seja Membro e vocês terão acesso então a análises semanais em várias paridades e também no índice Nasdaq, que eu faço atualizações semanais todo final de semana lá na área de membros, beleza pessoal? Então começando aqui no XAUSD, a nossa análise semanal. Faz um tempinho que eu não trago análises aqui no canal aberto para vocês, então aproveitem o conteúdo, pessoal, e utilizem também todo o conhecimento aqui para vocês aprimorarem as análises de vocês e também para que vocês consigam se encaixar e se enquadrar no mercado, né, diante dos cenários que acontecem toda semana. Eu sempre falo lá no clube de membros que toda semana nós temos um cenário diferente no mercado, mesmo que a gente esteja operando sempre o mesmo ativo. Todo dia é uma situação diferente. E é isso que vai fazer vocês criarem realmente o conhecimento necessário para avançarem e realmente atingirem a consistência aí e ter ganhos mensais, ganhos anuais, ganhos semanais. Então, isso vai muito da experiência e o conhecimento de cada um. E aqui no XAUSD, então, pessoal, nós temos aqui, ó, o gráfico semanal. Eu já estou com as minhas expansões aqui prontas, né? Lembrando que essa análise é a análise padrão da técnica FiMate, onde eu utilizo aqui, ó, essa expansão que vem aqui da velona vermelha, né? Essa expansão que já é conhecida aqui há alguns anos já, né? No XAUSD. Então nós temos o estudo conhecido já da técnica FiMate e nós vamos adequar aqui, ó, a nossa forma de trabalhar. Eu utilizo o método Raft, né, que é o método que eu criei, o método oficial aqui do Estrada do Forex, e ele tem base na técnica FiMate. Então muitas coisas vão ser parecidas e alguns conhecimentos eles são aproveitados da técnica FiMate, a gente aprimora aqui para o nosso cenário. Nesse caso, então, pessoal, nós temos as expansões, ó, elas vêm aqui de baixo, né? Essa linha de cima aqui, que é a primeira resistência, é o 1876, e lá embaixo nós temos o 1762. Então, através deste canal, né, nós formamos a primeira expansão e nós vamos projetando esse canal até o preço, ó. Então eu vim trazendo a mesma expansão, ó, até chegar no preço. Cheguei no preço, o fechamento da última sexta-feira, tivemos aqui uma virada de vela, né, a reversão de vela do gráfico semanal, e isso trouxe exatamente uma tendência de alta lá no gráfico M15. E é essa análise que nós vamos aprofundar a partir de agora. Então, pessoal, como nós estamos aqui, ó, com o nosso canal no preço, né? O preço ele precisa estar dentro da nossa expansão. É o caso aqui, ó, porque o preço ele está exatamente aqui, ó, que é o 2657,07, né? O preço do fechamento na sexta-feira. Então, ele está dentro aqui, ó, dessa expansão. Perfeito. Com isso, então, agora nós vamos marcar os 50% dessa expansão. Então, aqui nós temos os 50%. Agora nós vamos fazendo a famosa fatiada, né, pessoal? As fatiadas aqui da expansão. 50%, agora nós temos aqui, ó, 25% e nós podemos fatiar mais uma vez, tá? Que seria aqui, ó, os 12,5%, então, para o lado de cima, né, sempre indo a favor ao preço. Então, olha lá, chegamos então agora nos principais suportes e resistências para esta semana. Aqui embaixo nós temos então o suporte, ó, que é o 2644,06. E lá em cima nós temos o 2659,90. Então, esse suporte e essa resistência estão diretamente relacionados ao gráfico M15, que vai fazer parte do nosso estudo agora para esse primeiro trade que vai acontecer hoje após a abertura do mercado.
Então aqui no gráfico M15, pessoal, deixa eu afastar aqui um pouquinho o gráfico. Olha lá, pessoal, nós temos uma tendência de alta aqui perfeita. Por que que eu digo isso? Porque nós temos aqui, ó, essa sombra e se nós puxarmos aqui uma linha de tendência, nós temos exatamente o movimento esperado e uma tendência bonita de alta, né? Uma tendência realmente padrão. Nós temos, ó, movimentos de alta e baixa, né, que representam expansão e retração. Olha lá, expansão e retração, e ela segue nesse padrão, ó, sempre indo em direção a essa LTA. Agora nós temos aqui, ó, a expansão, a retração praticamente tocando aqui então, ó, nessa LTA, e nós temos o fechamento da sexta-feira. Esse movimento é um movimento muito característico de forças compradoras, né? Onde nós temos o padrão de uma tendência de alta. Nesse caso, então, nós temos esse último movimento aqui, pessoal, que ele é exatamente um movimento de retração. Então, esta tendência de alta, ela terminou aqui, ó, nessa retração. Essa retração, ela vai ser exatamente o ponto de partida para a aplicação do método Raft e encontrar, então, o primeiro canal. Nesse caso aqui, pessoal, como é uma tendência de alta, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos pegar esse último fundo, tá? Que é o último fundo desse movimento aqui de retração, ó. Então, peguei o fundo, pode ser na sombra ou no corpo da vela. Vou pegar então aqui, ó, o ponto do rompimento desse padrão de queda, ó, aonde seria então o rompimento, né? A última vela aqui que fechou exatamente em cima aqui, ó, dessa LTB, né, que representa apenas esse movimento de correção. Então aqui nós temos o primeiro canal. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou medir o canal e vou projetá-lo para cima. Então agora nós temos o canal de referência e zona neutra. Só que para esse momento agora de abertura, pessoal, nós temos três possibilidades para esse primeiro trade que vai acontecer agora, daqui a pouquinho, na abertura do mercado. Nesse caso aqui, galera, é o seguinte, ó, o método Raft, ele funciona o quê? Como que é isso, né? Significa reversão a favor da tendência. A tendência, nesse caso, é de alta. Então, nós precisamos de uma reversão a favor dessa alta. A reversão seria o quê? Movimento de queda, ou seja, está contra a tendência, ele vai ser revertido a favor dessa alta. E aí nós temos o nosso trade aplicado aqui, ó, apontando para cima, que será exatamente a nossa compra, né? Essa compra, ela acontece exatamente no rompimento dessa resistência aqui, ó, que seria a zona neutra. Então, galera, nesse caso aqui, ó, quais são as possibilidades? Agora é com vocês, tá? Eu vou apresentar aqui as possibilidades e aí vocês se atentem, né, ao risco e também como que vai ser a condução desse trade, tá? Nesse caso aqui, ó, o canal ele foi exatamente, ó, construído com 223 pontos. Então nós temos canal de referência e zona neutra aí, mais ou menos aí 450 pontos aproximadamente, tá? Nesse caso, qual é a primeira possibilidade para esse primeiro trade? Seria a entrada aqui, ó, nesse rompimento dessa resistência. Mas qual é o risco nesse caso? O risco seria o mercado abrir então aqui, ó, ele vai subindo, vai romper aqui, vocês vão realizar a entrada. Só que aqui nós temos uma resistência do gráfico semanal. Então ele pode bater aqui, ó, já na próxima vela e já começar a voltar e estopar aqui embaixo. Então esse seria o cenário mais arriscado. A segunda possibilidade, então, mais conservadora, seria a entrada aqui, ó, considerando o rompimento das duas linhas, a resistência do próprio canal e também a linha que representa essa resistência lá do gráfico semanal. Aí nós temos uma entrada um pouco mais assertiva e a chance, né, a probabilidade do gráfico seguir nessa tendência de alta é muito maior. Qual que é o risco nesse caso aqui? O risco neste caso é o gráfico encontrar essa resistência aqui, ó, que está aqui invisível, né, aos nossos olhos, mas a gente sabe que ela está aqui, tá? Porque o próprio gráfico M15 demonstrou, ó, essa resistência, então ele trouxe aqui o ponto da resistência e depois retornou. O gráfico pode simplesmente tocar nessa resistência do M15, ó, mesmo tendo rompido a linha do semanal e depois ele pode retornar.
porque esse é um movimento muito natural na abertura de mercado. Então fiquem atentos a este caso aqui. E a terceira possibilidade, pessoal, seria vocês traçarem aqui, ó, mais uma linha. E essa linha aqui, ela vai representar o ponto máximo dessa expansão. Nesse caso aqui, ó, a expansão completa seria esse movimento inteiro aqui, ó, de retração. Então vocês aguardariam o mercado romper aqui, ó, esse topo, tá? Vocês vão esperar o gráfico trabalhar, ó, ele vai subindo, né? Se ele subir, ele vai romper aqui, ó, essa resistência e aí sim vocês realizam a entrada de vocês aqui, ó, tá? Então, esse seria o trade mais conservador de todas as opções que nós temos aqui. E aí a condução desse trade, ele vai ser de acordo com o gerenciamento de vocês, porque vocês podem colocar aqui, ó, o stop aqui embaixo, ó, que seria o stop mais técnico possível, e vocês iriam considerar toda essa expansão aqui, ó, e vocês podem projetar toda ela para cima, tá? Então vocês pegariam aqui a possibilidade do trade de 1 para 1. Ou então vocês podem considerar aqui, ó, essa próxima resistência lá em cima, que vem do gráfico semanal, e aí vocês podem trabalhar com um takezinho aqui, ó, de 2 níveis, tá? E aí vocês têm uma relação risco-retorno de 2 para 1. E o stopzinho continua sendo técnico lá embaixo, tá? É muito importante que esse stop esteja posicionado de maneira técnica. Beleza, pessoal? Então, a possibilidade de operação aqui, ela está muito clara, né? Ela está muito nítida. É claro que nós temos também a possibilidade de venda, né? E eu vou comentar sobre isso aqui também com vocês, ó. Caso o gráfico passe por um período de correção ainda maior, ele vai romper esse suporte aqui. O interessante é que ele vai estar rompendo o suporte juntamente com essa linha de tendência de alta aqui, ó, o que traz uma confluência um pouco maior. Isso vai facilitar bastante. E também nós temos, ó, o próximo suporte lá embaixo do gráfico semanal. Então nós temos possibilidades de take de um nível aqui para baixo, ó, e vocês podem posicionar o alvo de vocês antes dessa região aqui do semanal. Isso vai proporcionar uma operação muito mais técnica e uma operação muito mais segura. O stopzinho nesse caso seria lá em cima, ó, o mais técnico possível lá em cima, fora desse último topo aqui. É claro que vocês podem considerar também esse canal aqui, ó, que foi o canal inicial, e vocês podem colocar o stopzinho aqui, ó, em cima dessa linha do gráfico semanal, um pouquinho acima dela, tá ok? Então, seriam as possibilidades que vocês teriam para realizar esse primeiro trade, tá? Tanto na compra quanto na venda, dependendo aí da direção em que o mercado abrir agora nesse domingo. Então, galera, nós tivemos aqui a análise no XAUSD, realmente nós temos boas oportunidades aí para hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido o conteúdo, espero que eu tenha principalmente ajudado vocês a como entender melhor o movimento do gráfico com a nossa análise gráfica raiz, né, que é a nossa análise gráfica baseada somente no gráfico puro, com a nossa técnica, então, o método Raft, e a gente segue, então, com os próximos vídeos aí para os próximos dias no canal, beleza, pessoal? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!